acomodação visual. Quando você aproxima ou afasta um objeto do seu olho, o seu olho ele tenta focalizar a imagem. Então, por isso que às vezes você fica com o olho mais relaxado ou aperta os olhos. Tem aqui um objeto que está a uma distância DO do nosso olho, da nossa lente, e DI, que é a distância da imagem. Se você aproxima o objeto aqui, ó, o que acontece com esse DO? Ele diminui. Analisando a equação aqui do fudido, a distância da imagem não muda porque é o tamanho do olho. Se o DO diminui, a distância focal também diminui. Raio é 2 vezes o foco. Então, se o foco diminui, o raio também diminui. E nós temos a vergência ou convergência, que está relacionado com o grau da lente. Vergência é 1/f. Como o foco diminui, a vergência ou convergência aumenta. Então, o que isso significa? Que o seu olho fica mais convergente, mais curvo. Então, você aperta o seu olho. Quando você aperta o seu olho, o seu cristalino fica contraído. Então, ele fica desse jeito. Ele fica mais gordinho. Fica mais gordo aqui. E quando você tem um objeto distante? Tem aqui um objeto que está a uma distância DO e você vem e afasta esse objeto. Quando você faz isso, o que você está fazendo com a distância do objeto? Está aumentando. A distância da imagem não muda porque é o tamanho do seu olho. Se a distância do objeto aumenta, a distância focal também aumenta. Como a distância focal aumenta, o raio de curvatura também. Só que se o foco aumenta, a vergência ou convergência diminui. Quando a vergência diminui, significa que o seu olho ele fica menos convergente, menos curvo. Então, você está com o olho relaxado, seu cristalino está relaxado. Então, aí seu cristalino, ele fica mais fininho. A gente fala que fica mais magrinho, mais magro. E aqui, nós temos um quadrinho que relaciona isso. Quando aproxima, a distância do objeto diminui, a distância focal diminui e a vergência aumenta. Então, o cristalino fica mais convergente e mais curvo. Quando você afasta, o DO aumenta, a distância focal aumenta, a vergência diminui e o olho fica menos convergente e menos curvo, caso cristalino, né?